Olá, aluno. Espero que esteja tudo bem com você. Eu sou a professora Elia Mendonça. Peço que se inscreva no canal, ative o sininho. Se você gostar da aula, clique no gostei, deixe seu like. Também compartilhe com seus colegas e amigos. O tema da nossa aula é sobre ligação covalente. Então, continuamos aí o estudo das ligações químicas. No estudo das ligações covalentes, temos como objetivos, os principais, caracterizar os sólidos covalentes por meio de modelos, compreender o modelo de ligação covalente e também reconhecer o modelo da ligação covalente. Já estudamos sobre as substâncias que são formadas pela ligação metálica e também pela ligação iônica. Vamos relembrar? Então, uma substância química, ela é iônica quando ocorre entre os seus átomos a ligação iônica, que é aquela que ocorre entre um metal e um ametal com a transferência de elétrons. Temos a ligação covalente molecular, que é a que nós estamos estudando na aula de hoje. A ligação covalente molecular é em que há a ligação covalente. Os átomos que fazem parte da ligação, eles compartilham pares de elétrons. E já estudamos sobre a ligação metálica, que é aquela que ocorre entre os metais. É o modelo de mar de elétrons, cátions livres e íons livres. Modelo de mar de elétrons, né? Ligação covalentes versus regra do octeto. Essa ideia de regra do octeto foi enunciada pela primeira vez em 1916 pelo químico alemão Walter Russell, como teoria eletrônica de valência, e mais tarde aperfeiçoada independentemente pelos químicos norte-americanos Gilbert Newton Lewis e Irving Langmuir, que foi quem criou a regra do octeto, que estabelece que os átomos dos diferentes elementos estabelecem ligações, doando, recebendo ou compartilhando elétrons, para adquirir uma configuração eletrônica igual a de um gás nobre no estado fundamental, que são 8 elétrons no nível de energia mais externo, ou então 2 elétrons se o nível mais externo for o primeiro. É importante observar, porém, que a regra do octeto é apenas uma ferramenta útil para encontrar teoricamente a forma dos compostos mais comuns, formados por elementos representativos, mas não todos. Mas essa regra não explica o fenômeno das ligações químicas e não é seguida pela maioria dos elementos da tabela periódica. No caso da ligação covalente, nós temos que dois átomos com alta eletronegatividade estabelecem uma ligação química compartilhando seus elétrons mais externos, que são os elétrons da camada de valência. Esquema da ligação covalente. Lembrando que o compartilhamento de pares de elétrons de valência é o que caracteriza a ligação denominada ligação covalente ou molecular. Então, átomo com alta eletronegatividade vai se unir com outro átomo com alta eletronegatividade também e vão compartilhar elétrons de valência entre si. Esses elétrons de valência formam as moléculas ou macromoléculas, que são substâncias covalentes simples ou compostas. Lembrando que as substâncias covalentes simples são aquelas formadas por um único tipo de elemento e a substância composta é aquela formada por mais de um tipo de elemento químico. E o que são moléculas e macromoléculas? Moléculas são estruturas de massa molar conhecida, formadas por um número relativamente pequeno e determinado de átomos ligados entre si, pelo compartilhamento de elétrons de valência. As macromoléculas são estruturas de massa molar muito elevada, embora não conhecida com precisão, formadas por um número muito grande e indeterminado de átomos, ligados entre si pelo compartilhamento de elétrons de valência. Então, tá aí um esquema bem legal para a gente compreender a ligação covalente. A ligação covalente é entendida agora com exemplos. Vamos ao exemplo 1, considerando o primeiro exemplo, a ligação entre dois átomos do elemento de hidrogênio para formar a molécula da substância simples hidrogênio, que é o H2. Então, lembrando aí, o hidrogênio tem número atômico 1, então a sua configuração eletrônica é 1s1, então ele vai ter um elétron na camada de valência.
Então, representando aí cada um elétron da camada de valência com uma bolinha azul, nós temos, então, o compartilhamento desse par de elétrons entre os dois átomos. Essa representação é a fórmula eletrônica, ou também conhecida como fórmula de Lewis, ou Lewis. Quando o par de elétrons compartilhado é substituído por um traço, temos então a fórmula estrutural plana. E ainda temos a representação da molécula, ou seja, o H2 é a representação que nós denominamos de fórmula molecular da substância hidrogênio. Exemplo 2. A união de átomos de nitrogênio formando a molécula da substância simples N2. Lembrando, o nitrogênio tem número atômico 7, então a sua configuração eletrônica é um S2, 2S2, 2P3. Cada átomo de nitrogênio tem 5 elétrons na sua camada de valência. Então, a representação dos 5 elétrons com pontinhos azuis. Então, cada átomo de nitrogênio vai compartilhar com o outro átomo de nitrogênio 3 pares de elétrons. Percebe-se que cada átomo de nitrogênio vai formar, então, compartilhando 3 pares de elétrons, ficando cada um com 6. Então, nós vamos ter aqui 2, 4, 6 e mais 2, 8 elétrons. Então, 8 elétrons na camada de valência obedece aí a teoria do octeto. Então, temos aí a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Cada par compartilhado é representado por um traço. Então, temos então a fórmula estrutural. E, por último, a fórmula molecular com a representação N2. Exemplo 3, a união entre átomos do elemento hidrogênio e um átomo de oxigênio para formar a substância composta água. Então, lembrando aí, o hidrogênio tem um elétron, então ele vai ter um elétron na sua camada de valência, que é um S1. O oxigênio tem 8 elétrons na camada de valência, então ele vai ter 6 elétrons na sua camada de valência, representando os elétrons da camada de valência do hidrogênio, com um pontinho azul, do oxigênio, também com seus 6 elétrons na camada de valência, representados aí em pontinhos azuis. Cada átomo de hidrogênio vai compartilhar um par de elétrons com o oxigênio, então ele estabiliza com 2, e o oxigênio compartilha 2 pares de elétrons com o hidrogênio, ficando aí também com seus 8 elétrons na camada de valência. Percebe-se os 8 elétrons aí do oxigênio também ficando estável. Temos aí a fórmula eletrônica, ou também chamada fórmula de Lewis, e temos aí a representação de cada par compartilhado por um traço. Temos então a fórmula estrutural plana e, por último, a fórmula molecular, onde representamos por H2O. E temos então um caso especial de ligação covalente, que nós chamamos de ligação covalente dativa. O exemplo que eu trouxe para ilustrar esse tipo de ligação ocorre na molécula de dióxido de enxofre, SO2, onde os átomos de oxigênio e enxofre possuem 6 elétrons na sua camada de valência. Então, temos aí o enxofre, está lá no grupo 16, tem 6 elétrons na camada de valência, da mesma forma que o oxigênio. Então, compartilhando 2 pares de elétrons, cada átomo de enxofre e oxigênio, esses 2 átomos ficam estáveis. Então, pensa, se compartilhar mais elétrons com outro átomo de enxofre, uma vez que a molécula tem 2 átomos de oxigênio, então, teoricamente, ficariam com mais elétrons. Mas, na verdade, o que ocorre com a ligação covalente dativa? O enxofre já tem os seus 8 elétrons compartilhados, seus 8 elétrons, sua camada de valência, já compartilhando 2 pares de elétrons com o oxigênio. Então, o que ele faz? Ele meio que empresta 2 elétrons para o oxigênio se estabilizar.
Então, ele compartilha um par de elétrons com o oxigênio, formando aí uma ligação covalente dativa. E o átomo de oxigênio também fica com 8 elétrons na sua camada de valência. Então, nós temos aí a fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, a fórmula estrutural, onde cada par de elétrons compartilhados são substituídos por um traço, e a ligação covalente dativa a gente escreve com uma seta para indicar que um par de elétrons do enxofre está sendo compartilhado com o átomo de oxigênio para que este também se estabilize, ou seja, obedeça à regra do octeto, ficando aí com 8 elétrons na camada de valência. A essa estrutura nós denominamos fórmula estrutural plana e a fórmula molecular SO2. Para entender as ligações químicas, um pouco sobre a atração eletrostática, como que os átomos atraem esses elétrons formando as ligações químicas. Na natureza, observe-se que as substâncias se formam porque os átomos tendem a um estado energético mais estável, ou seja, de menor energia, por isso eles fazem as ligações químicas. Quando dois átomos estão afastados, praticamente não existe interação entre eles. À medida que se aproximam, passam a atuar forças de atração entre o núcleo de cada um dos átomos e os elétrons do outro átomo. Ao mesmo tempo, atuam forças de repulsão entre os núcleos, lembrando que os núcleos têm carga positiva, e também entre os elétrons dos dois átomos. Os elétrons têm carga negativa. Então, só se atraem forças opostas. Forças iguais repulsam. A predominância das forças de atração faz com que os átomos se aproximem cada vez mais, diminuindo a energia do sistema, até alcançarem uma distância tal que a energia é mínima. Finalizamos então o estudo das ligações covalentes. Espero que você tenha gostado da aula. Se ficou alguma dúvida, peço que você escreva nos comentários, que irei ajudá-lo. E o meu grande abraço hoje vai para Ana Menezes. Obrigada, Ana, pelo seu feedback. Fico feliz que as minhas aulas estão te ajudando a compreender a matéria. Grande abraço para você. E finalizamos, então, a aula da semana 3 do PET 5.